Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá pessoal, boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E acho que vocês já sentiram pelo clima, pelo cenário e pelos convidados, porque eu acredito que alguns aqui já conhecem os convidados que estão aqui, que é um programa diferente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a tecnologia está transformando a escola. E para minha alegria, eu posso trazer aqui os Marcelos, né? Eu vou chamar essa entrevista dos Marcelos. Marcelo Milani, que é coordenador de tecnologia do Colégio Humboldt. Marcelo Lopes, que é diretor da For Education EdTech, uma empresa parceira do Google na área de educação. E nós estamos aqui no teatro do Colégio Humboldt. Vocês podem perceber uma acústica diferente, um local diferente para fazer essa entrevista de hoje. Marcelos, boas-vindas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Conversa de Classe com a gente. E eu já quero mandar aqui a primeira pergunta. E a primeira pergunta vai aqui para o professor Milani. Milani, você é professor, coordenador de tecnologia educacional, e eu queria saber como que você acha que a tecnologia tem contribuído para aprimorar o ensino e envolver os alunos aí de uma maneira única, porque a gente sabe que o Humboldt faz isso muito bem. Boas-vindas. Obrigado. Oi para todo mundo, não sei se é bom dia, boa noite, quando vocês estão me assistindo. Eu sou coordenador de tecnologia educacional do Colégio Humboldt, já trabalho com educação desde 1999, então já tenho aí quase 25 anos de experiência, e praticamente toda a minha experiência de trabalho trouxe a tecnologia como um meio para desenvolver uma proposta, né, e potencializar o ensino, né. Então aqui no Colégio Humboldt a gente enxerga a tecnologia também como um meio. Ela é mais um meio para potencializar essa aprendizagem do que um fim por si só, né? Uma discussão que nós tivemos no passado é se a escola teria ou não uma aula de informática ou não, e a nossa conclusão é que não faz sentido ter uma aula específica de informática, né? Dentro da nossa perspectiva de trabalho. Porque a tecnologia ela é mais do que só a informática, e ela deve funcionar basicamente como um meio para potencializar isso tudo. Então a gente trabalha ferramentas específicas de acordo com o que cada disciplina tem como uma necessidade, né? A gente usa também muito a suíte educacional do Google, temos várias plataformas digitais também associadas, a gente tem um ecossistema digital bastante robusto, e a gente enxerga a tecnologia também para além do digital. A gente tem começado a discutir como a tecnologia se aplica fora desse universo digital pura e simplesmente. Então, através da nova disciplina que a gente tem de pensamento computacional, ou dos trabalhos que a gente desenvolve na Sala Maker, lembrando que a tecnologia, a lousa é uma tecnologia, as ferramentas que se usam numa sala são tecnologia, e elas podem ser integradas também a todo esse ecossistema digital de uma maneira, de forma a criar um significado muito maior para essas aplicações, né? E, Milani, é interessante a gente poder contar um pouquinho para o nosso público, né, que é um público misto. Nós temos tanto docentes que acompanham o nosso programa, como também estudantes de graduação que assistem aqui o Conversa de Classe para conhecer um pouquinho mais as outras áreas. É legal a gente contar para eles, gente, que o Colégio Humboldt efetivamente utiliza as tecnologias no dia a dia. Então, o fato do Milani falar um pouquinho sobre esse assunto vem de um lugar de uma pessoa que está vivendo isso na prática e que implementa isso no dia a dia do colégio, né? Queria aproveitar aqui o gancho, né? Quero fazer agora a pergunta aqui para o professor Marcelo. E, gente, faz toda a diferença. Eu trabalho diretamente com o Marcelo, né? A gente é parceiro aqui de trabalho. Faz toda a diferença a gente trabalhar com uma pessoa que não entende só de tecnologia, mas entende de educação da sala de aula. Marcelo, como diretor, né, da For Education EdTech, que é uma parceira aí do Google For Education, como que você acha que a tecnologia tem sido aplicada para enriquecer o ensino e despertar o interesse dos alunos? Pela ciência, porque eu sei que você tem um pezinho aí nessa área, mas para qualquer outra área da educação. Você falou que a tecnologia está transformando a educação. A tecnologia já transformou o mundo
E a educação prepara esse aluno que pertence a esse mundo. Então a tecnologia, ela tem sido utilizada em várias camadas diferentes, porque os nossos professores, eles não foram formados para trabalhar essa tecnologia. Essa tecnologia surgiu depois. Até uma definição de tecnologia, né, talvez não muito acadêmica, mas a gente pode falar que tecnologia é aquilo que surgiu depois da gente. Se a gente chegou nesse planeta e já tinha alguma coisa, meu filho nasceu, já tinha lá de repente foto digital. Para ele não é tecnologia, para ele é normal. Assim como a geladeira é para mim. E como muitas tecnologias surgiram após a formação dos professores, após o nascimento dos adultos que estão educando agora, ela entra em camadas de acordo com a experiência, a vivência de cada professor. Essa tecnologia vai ser usada de forma diferente. Exemplo, tem professores que vão utilizar na primeira camada, que é substituir o analógico pelo digital, onde ele demonstra, o aluno consome. Tem professor que já consegue explorar a tecnologia para criar, co-criar, compartilhar, para desenvolver produtos que colocam o aluno ali como produtor de tecnologia e não só consumidor de tecnologia. Então, assim, a tecnologia ela vai ser usada em diversas camadas para a educação e no mundo ideal ela pode colocar o aluno como autor, ele pode colocar o aluno para participar de uma forma ética, segura e responsável desse mundo que já foi transformado pela tecnologia. Olha, que perspectiva brilhante, né? Eu acho que é brilhante isso, porque é uma dor muito comum de quem assiste a gente entender exatamente onde está esse ponto de equilíbrio, né? Entre a tecnologia e como que ela vem entrando na escola. Até, Melanie, queria te perguntar o seguinte, né? O Marcelo trouxe essa perspectiva de como a tecnologia é uma ferramenta poderosa. Mas como que você acha que ela pode ser equilibrada na escola para garantir uma experiência educacional mais completa e, claro, né, mais confortável aí, tanto para professores quanto para estudantes? A gente sabe que a tecnologia ela vai funcionar enquanto implementação, né, vai ser melhor implementada se o professor se envolver ou não com ela, né? Mas a maneira como essa implementação vai acontecer é o principal, porque como o Marcelo bem colocou, os professores, eles não tiveram uma formação para isso. Eles, quando muito, tiveram lá uma disciplina de tecnologia educacional que muitas vezes ela não traz de fato a realidade, porque cada instituição vai entender essa disciplina de uma maneira diferente. Algumas vão tratar da teoria, vão trazer alguns autores, outras vão tentar trazer para a prática, mas a questão é quais são as melhores tecnologias. E as melhores tecnologias são aquelas que de fato vão potencializar a sua aula. O professor, muitas vezes, é o melhor agente para isso. Enquanto gestão de tecnologia, cabe a uma coordenação de tecnologia apontar caminhos para os professores e acompanhá-lo nesse processo. Então, trabalhar também no sentido de garantir que ele tenha uma formação que possibilite que o desenvolvimento dessa informação, ou que o trabalho em sala de aula aconteça da melhor forma. A gente sabe que quando ele fecha a porta, dali para dentro, a sala de aula é dele, e é muito difícil você saber se ele está fazendo direito ou não o tempo todo. Mas se você trabalhou uma boa formação e você sabe que ele tem segurança para trabalhar, que ele não está sendo pura e simplesmente cobrado para que aquele projeto aconteça sem que ele tenha nenhum acompanhamento, então você pode também ter a segurança de que isso vai refletir de forma positiva nos alunos, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente fez um teste, por exemplo, para medir o quanto o envolvimento do professor, de fato, ele impacta no sucesso ou não dessa implementação, né? A gente percebeu, assim, a diferença, assim, embora a gente saiba que existe diferença, parece meio óbvio, falar, se se envolver é óbvio que não vai funcionar, mas não vai funcionar quanto? A curva é assim, se o professor estiver envolvido da forma correta, e existem parâmetros que determinam o que é essa forma correta, né? E parâmetros que determinam o que não caracteriza um envolvimento apropriado, a gente percebe assim, a curva de tendência assim, é de 0%, é dos alunos simplesmente não usarem, como a gente detectou, por exemplo, alguns alunos entram uma vez só para ver do que se trata e muitas vezes nem voltam. Na maioria das vezes, 80% dos alunos sequer voltam uma segunda vez para ver do que se trata aquela tecnologia, se ela for, por exemplo, uma plataforma digital.
Agora, quando o professor se envolve e ele faz junto com o aluno, quando ele tem alguma dificuldade, ele pede um suporte da tecnologia para fazer junto, ele passa as tarefas tudo direitinho, envolvendo aquela tecnologia, ele mostra para os alunos que aquilo tem significado, e os alunos entendem com muita facilidade como isso pode ajudá-los ou não, aí a gente tem uma curva de engajamento que supera em assim, 80% o uso de 100% dos recursos de uma plataforma. Quando eu falo em 80%, eu estou dizendo assim, 80% dos alunos vão usar 100% do que aquele recurso oferece. E a gente tem uns 20% ali que vão estar entre usar 75% dessa possibilidade até nada. E a gente percebe que, assim, claro, vai ter sempre um percentual de alunos que é muito difícil de você atingir, por diversas razões. As pessoas são diferentes. Alguns alunos simplesmente não se identificam com uma tecnologia em particular. Talvez com outras, mas com um projeto em específico, aquilo pode não trazer muito significado para ele de movimento, né? Mas você tem um percentual muito baixo de alunos que não demonstram engajamento. Então, o segredo é, de fato, você se envolver com os professores durante esse processo de implantação, para que eles tenham segurança e entendam que essa é um trajeto, um percurso, que tem que ser percorrido por toda a escola, pela gestão da escola, pelos professores, também pelos alunos, né? E Milani, é muito importante esse ponto que você está trazendo, porque eu acho que só sinaliza cada vez mais que a gente precisa de pessoas dentro da escola que entendam, né, como essas tecnologias estão chegando, quais são essas novas tecnologias, exatamente para poder guiar, né? Não precisa ser algo que fique somente na mão do professor, muito pelo contrário, ele precisa de parceiros que vão apoiando nesse processo. Posso completar? Por favor. Não, é interessante, assim, quando a gente cita professor, tem sempre aquele peso, né? Tudo é o professor, mais uma coisa para o professor, é culpa do professor. Não, na realidade, o Milani fechou bem aqui, você complementou, que é um conjunto. É um instituto holandês que mediu, verificou o que impactava na transformação da educação através da tecnologia. E chegou-se à conclusão que tem 4 pilares principais que precisam ser balanceados. Primeiro, você tem que ter, assim, a gente falando de professor, mas primeiro você tem que ter os gestores com a visão de vai transformar, vai melhorar a educação com um dos meios da tecnologia. Pode ser um gestor de uma escola privada, um gestor de uma escola pública, pode ser o próprio diretor, o secretário de educação, ou seja, qualquer gestor ali, ele tem que abraçar a ideia, que é a visão do gestor. Segundo, ele tem que ter plataformas, tem que ter ambiente para o professor trabalhar, tem que ter uma infraestrutura, tem que ter equipamento, conectividade, e aí também tem que ter equipe preparada, né? É um conceito chamado Foreign Balance, que são 4 pilares que ele tem que estar balanceado, senão o processo não funciona. Então, professor, a culpa não é sua, né? Você é um personagem fantástico, que está direto em contato com o aluno, mas a gente tem que ter balanceado a instituição como um todo. Não adianta o professor querer, se ele não tem o que fazer, plataforma, conectividade, infraestrutura, e não tem ali um norte institucional. Marcelo, maravilhoso você trazer esse aspecto, né? E acho que é uma mensagem poderosa para o pessoal que assiste a gente. Para a gente fechar, eu acho que essa pergunta pode ser para os dois, vocês podem complementar. A tecnologia avança cada vez mais rápido, né? É uma característica dos nossos tempos de hoje. O que eu queria saber é como que vocês enxergam essa evolução contínua das ferramentas digitais e como que vocês acham que isso vai impactar o aprendizado dos alunos daqui para frente? Eu acho que pensando em ferramentas digitais propriamente ditas, né? Além de desenvolver as habilidades, as competências digitais, trazer à tona essa discussão ética, de importância de você cuidar de como você dissemina informação, como você deve se proteger. Então, assim, tudo isso acaba sendo abordado, mesmo que tangencialmente, quando a gente usa uma plataforma digital. Então, você não pode deixar ela logada, é a mesma coisa com o seu e-mail, então você tem que tomar cuidados dessa natureza. Mas eu vejo que as plataformas digitais, elas trazem, em particular, muitas delas, elas trazem um potencial muito grande que ainda não é totalmente explorado e que talvez seja se não o aspecto mais importante, certamente um dos mais, que são os dados que elas são capazes de trazer. Então elas conseguem mostrar
ou delimitar, ou desenhar todo um cenário, todo um conjunto de comportamentos e de tendências que ajudam a gente a desenvolver uma gestão pedagógica cada vez mais pautada por evidência. Então, quando você tem uma plataforma específica de redação, por exemplo, a gente tem uma aqui, que ela nos aponta quantos por cento dos meus alunos erram crase e quantos por cento erram crase em cada ano, eu consigo entender se no ano específico em que crase é ensinada, a gente tem de fato uma tendência à resolução daquele problema, ou se a gente tem uma falha naquele mecanismo de estratégias, daquele conjunto de estratégias que estão sendo usados para aquilo. Isso, em conjunto com as coordenações de nível e de outras áreas, nos ajuda a perceber que existem aspectos que já estão bons e que a gente deve se apoiar neles para continuar, ou aspectos que a gente pode melhorar. Da mesma maneira, quando a gente tem, por exemplo, um sistema de simulados que mostra lá um relatório muito especial para os alunos e muito individualizado e fala, olha, você tem dificuldade na habilidade X, porque você fez um exame agora, um simulado, e detectou que em tal habilidade de história, que era considerada fácil, você errou. Então você derrubou toda a sua nota de acordo com a TRI. Quando o aluno começa a enxergar essas informações que ficam facilmente mapeadas por algoritmos digitais mais sofisticados, ele consegue direcionar o estudo dele ou a atenção dele. Então, assim, o uso das plataformas digitais precisam de formação para o professor usar aquilo, mas precisa também de uma formação do aluno no sentido de entender como os dados que a plataforma produz a respeito dele devem ser utilizados em benefício dele próprio. Então são algumas camadas aí de abordagem desse uso tecnológico que vão além do uso puro e simples. Eles acabam extrapolando, né? Então, depois que eu usei tudo isso, vamos comparar os dados da plataforma de redação com os dados que você conseguiu ali na plataforma, de repente, se você for uma criança, com os dados da plataforma de matemática, ou como você tem ali os resultados nos seus exames simulados. Então, a gente consegue, quando você consegue trazer a consciência para todo esse processo, tudo se torna mais poderoso, porque o aluno de fato entende onde ele está, por que ele está daquela forma, e o que ele deve fazer para continuar ali, se aquilo estiver bom, ou para sair para uma perspectiva melhor, né? Eu acho que tem a melhora do aprendizado através da tecnologia, usar a tecnologia com toda essa transformação, tem diversas camadas. Quando a gente fala de tecnologia para a educação, as pessoas já pensam logo o aluno usando um aplicativo que ele vai ver uma coisa no concreto, uma célula se multiplicando, por exemplo, é mais fácil do que o professor desenhando na lousa. Mas a gente pode ter tanto esse aprendizado por ter objetos de aprendizado melhores. Você pode ter essa questão de, estou na época do aluno, aumenta o engajamento. Mas você também tem decisões baseadas em dados. O Marcelo está colocando bem, eu gosto do Marcelo falar primeiro, porque a gente vê o que está rolando lá dentro da escola. E a gente começa a trabalhar o que a gente chama de Learning Analytics. A gente começa a trabalhar o aprendizado baseado em dados, porque a gente sempre trabalha muito o ensino. E aí depois que a gente trabalhou todo o ensino, a gente vai lá, mede através de um simulado, um vestibular, e o negócio já passou, e aí eu tento ver o que deu de resultado no final. Agora eu consigo trabalhar a personalização durante o processo, eu consigo fazer com que o aluno ele ganhe também o poder da autoria. Então hoje qualquer aluno pode, de uma forma direcionada, produzir conteúdo. A gente tem agora a era da inteligência artificial generativa e que pode ser aplicada como uma aliada fantástica. Minha filha veio conversando em inglês com uma inteligência artificial generativa por voz e ela veio falando sobre um assunto que ela gosta, que é maquiagem. 9 anos ali e coisa que ela precisaria de um professor particular e uma sala de aula com muitos alunos não conseguiriam esse grau de individualização ou personalização. Né? Então, assim, a tecnologia bem aplicada, com pessoas preparadas, não só professor, mas instituições, ela realmente pode transformar a educação. A Unesco ela vem discutindo muito isso, que não é a tecnologia que ela pode ser boa ou ruim,
né? A gente precisa de evidências de como a tecnologia ela pode ser usada, né? E evidências do impacto que ela causou. A gente sair desse achismo e ficar condenando o celular, falando que ele é bom ou ruim para a sala de aula, não. Que tipo de uso que eu estou fazendo? Um trajeto de meia hora de carro, e talvez minha filha tenha evoluído uma quantidade gigante aí de passos e de uma forma divertida, falando naturalmente de algo que ela gosta. A inteligência artificial, depois que a gente via que ela se perdia numa palavra, falava em português, a inteligência artificial, antes de continuar a conversa, corrigia aquela palavra e fluía a conversa. É legal, tem um ponto que eu gostaria de comentar também, que o Marcelo coloca, e que tem uma conexão, uma fala que ele fez anteriormente ali, né? Tem um pensamento que a gente fala assim, o homem cria a tecnologia e depois a tecnologia recria o homem, né? E é importante que os alunos entendam isso. Então, quando a gente começa ali o curso de pensamento computacional, muitas famílias tiveram dúvidas. O que é pensamento computacional? Então vai aprender. Fala, não, pera um pouquinho, vamos dar um passo para trás. Vamos entender uma coisa. O homem criou o computador porque antes do computador ser criado, o ser humano já tinha a capacidade de pensar computacionalmente. Então a qualidade de pensar de forma computacional, ela antecede a criação da computação. Então ela é uma forma diferente de enxergar um problema, ela te permite que você tenha estratégias diferentes de resolver o problema, e no meio desse processo todo, em algum momento, criou-se o computador, como a gente tem hoje. O computador ele é um reflexo daquilo que é o cérebro humano. Se o nosso cérebro funcionasse diferente, certamente computadores seriam diferentes, né? E então, quando a gente traz uma disciplina com o pensamento computacional e a gente busca conexões com o pensamento matemático, e a gente criou um conjunto de habilidades e competências muito bem, a gente interrelacionou, né, as habilidades de pensamento matemático com as de pensamento computacional, a gente trouxe justamente isso. Em que o pensamento computacional, por exemplo, me ajuda a ir melhor em matemática? Ou em que momentos da vida ele está presente? Então, quando a gente está pensando ali, está usando um Google Maps, tem todo um conjunto de grafos ali, que é uma habilidade específica, que está inclusive na BNCC de computação, para trabalhar, e que parece muito difícil de ser trabalhada com os alunos, mas ela é uma realidade, ela está constante. Então, trazer para o aluno que ele, ao produzir conhecimento, porque a escola também é um lugar a gente não pode esquecer disso, ela não é só um local para transmitir conhecimento, ela também é um espaço para que a gente possa criar conhecimento. E o aluno, como agente desse processo todo, é uma figura importante para a construção desse conhecimento, porque todo esse conhecimento se constrói ao redor das experiências das quais ele participa. Então a gente toma cuidado de tentar mostrar para o aluno o tempo todo o quão importante é a participação de cada um de nós, deles, e de cada um de nós nesse processo todo que acaba dando uma nova característica para a sociedade, né? E influenciando a todos nós no final das contas, né? Posso? Por favor. Só para incluir as pessoas, assim, quando a gente fala de pensamento computacional, o Marcelo também até participou da produção do documento para o MEC, não é ensinar computação, é usar as competências e habilidades da ciência da computação para a gente resolver problemas da vida real. Então, ensinar o aluno a trabalhar com lógica, a decompor um problema em partes menores para resolver, a reconhecer padrões. Então, assim, quando a gente fala que é trazer o pensamento computacional para dentro da escola, é trazer as competências e habilidades. Isso está previsto na nossa legislação, já estava previsto na Base Nacional Comum Curricular, e agora a gente tem um complemento que explica como, né, e o que fazer com cada série, com cada faixa etária. Só para incluir as pessoas aí, que a gente não tem só educador na conversa, né? É verdade. Exatamente, tem um público aí grande, né? Gente, acho que foi uma aula hoje, para mim, pelo menos, né? Uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer novamente a presença dos Marcelo Milani e Marcelo Lopes. Agradecer a gentileza do Colégio Humboldt ter cedido aqui para a gente o espaço do teatro para fazer a entrevista. E a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigado. Obrigado.